E é interessante, Gutenberg, porque naturalmente ele, formado, né, na área de farmácia, ele era naturalmente um professor de ciências, né? Mas o amor dele era a história. Ele era um leitor quanto mais da história. Ele conseguia traduzir, né, a história, principalmente a história do Brasil, com todas as suas principais figuras, e uma capacidade muito grande de memorização. Então, ele se oferece para ser também, além de professor de ciências, professor de história. E aí começa o namoro dele com a história, né, e a sua ligação com a história, que vai levar para a vida toda, né? Esse contato com a história já não é um contato de formação, mas é um contato de escolha, né? Ele escolhe estudar história por conta própria e passa também a ser professor de história. E, neste período, em São Paulo do Potengi, vão ser construídas muitas obras sociais, obras comunitárias, e ele vai se inserir. Eu, algumas vezes, perguntava para ele como foi, né, chegar em São Paulo do Potengi e assumir alguma situação de algum chamamento que era diferente de quando ele estava lá na Casa do Estudante. Na Casa do Estudante, ele foi diretor da casa, né, por muito tempo. Ele sempre tinha essa inquietação, né? Ele sempre buscava o trabalho uma liderança. Então, inclusive na Casa do Estudante, os próprios colegas sempre reconheceram, né, essa liderança. E ele, quando vem para São Paulo, ele é chamado de uma forma mais costumeira, né? Ele é chamado pela sociedade. Então, quase tudo que acontecia em São Paulo Potengi, ele era a pessoa indicada primeiro para fazer o discurso. Aí eu disse, mas papai, como é que você era de orador? Porque lá no tempo do Ateneu, tinham os grandes oradores de Natal, né? Joanilo, de Paula Rego, o professor Joanilson e tal. E aí eu disse, como é que era aqui? Ele disse, meu filho, eu tremia feito vara verde. Ele disse que quando era chamado aqui junto à comunidade para estar sempre à frente desses eventos, ele disse que sentiu grande dificuldade. Mas aí ele vai se acostumando com isso, né? Ele vai criando empatia e ele se torna um dos oradores mais agradáveis. Eu assisti várias, inclusive aqui em São Paulo do Potengi, os discursos dele pareciam conversas. E ele começava a puxar um da plateia, puxava outro, e tinha o compadre Ambrósio, né? Amigo, e era quase que um parceiro de qualquer discurso, porque se ele começasse um discurso, ele tinha que evocar o compadre Ambrósio, que estava sentado na plateia, né? Aí ele contava uma história mirabolante, e o compadre Ambrósio se levantava e dizia, mas compadre, não foi comigo não. Ele disse, rapaz, se eu contar com outra pessoa, não vai ter graça. Aí pronto. Mas o compadre Ambrósio estava sempre nessas andanças dele, nas peripécias, né, dos discursos. E nessa época de São Paulo do Potengi, não havia rádio, e a comunicação na cidade era feita através da difusora, o Boca de Ferro, né? E o Boca de Ferro, eu acho que tinha uma concorrênciazinha, não tinha, Amaury? Tinha umas concorrências, às vezes tinha mais de um Boca de Ferro aberto, né? E ele, com o compadre Ambrósio, de vez em quando tinha umas intrigas, né? Tinha umas disputas, vamos dizer assim. Intriga não, porque eles eram... Olha, o filho de Ambrósio está me confirmando aí. Que na descrição... Olha, que esse é pior, porque ele era adversário futebolístico. Ele era apaixonado por futebol. Era. Aí ele dizia o seguinte, que ficava ele com o compadre Ambrósio. Inclusive, a minha vida todinha, Mauri, eu chamava seu pai de compadre Ambrósio, porque eu chamava do jeito que ele chamava, né? Então, eu chamava, opa, compadre Ambrósio. Ele disse que tinha disputas tão grandes com o compadre Ambrósio, que as palavras dele saíam de uma boca de ferro, as palavras de compadre Ambrósio saíam do outro lado, elas se agarravam no ar e saíam rolando no chão.
Tal era a voracidade dessa disputa, né? Devia ser um respondendo para o outro. Devia ser um respondendo para o outro, provavelmente, né? Então, era interessante, essas difusoras ficavam ali na rua central e realmente chegavam na zona rural, né? O som se propagava, né? E era através da difusora que a informação e os programas da noite, principalmente. Tinham programas especiais de música, de Basílio, né? Antônio Basílio, né? Chico Basílio. Então, havia os programas musicais à noite, e ele me contava muito que os programas musicais à noite, ele praticamente fechava a farmácia, pegava o banquinho da farmácia, botava atravessado na calçada, né? E todos se viravam para a difusora e ficavam lá como plateia. E o cara lá da difusora dizendo: estou aqui me dirigindo ao doutor Aloísio, ao juiz, ao delegado, a fulano, tá? E começava a citar, e eles lá dando com a mão, né? Era a internet, isso era a web, www, São Paulo Potengi Difusora, né? Então, aqui em São Paulo Potengi é que ele vai construir toda essa vida comunitária. E é uma vida que eu acho que merece, né, tudo. Porque não é uma construção individual, até porque comunitário não há nada individual, né? Mas é algo que São Paulo Potengi precisa, sinceramente, reviver, né? Precisa rememorar, precisa, de certa forma, passar essa informação para os jovens, né? Porque o que eles fizeram, o que essa geração, né, de papai, como eu sou expedito, doutor Gileno, a chegada de vários outros profissionais que se estabelecem também em São Paulo do Potengi, é uma construção comunitária que eu nunca consegui entender direito, viu, Mauri? Porque é muito profunda, é muito profunda. Tanto que uma das secas, se eu não me engano, foi a seca de 56 ou 58, que o Denox da época cria um barracão aqui para fazer aquelas obras sem futuro, né? A obra que não é nada, só... além dessa atividade do governo da época ser pouco produtiva, eles ainda praticamente se apropriavam do ganho, né, desses trabalhadores, criando um tal de um barracão. Os próprios funcionários do Denox criavam um barracão de alimentos e diziam: olha, vocês peguem aqui fiado no barracão, no final do mês a gente desconta. Chegava no final do mês, eles estavam devendo. Não tinha mais nem o que receber, né? Não tinha mais a bolsa lá para receber. E o dinheiro não era suficiente nem para pagar os alimentos. Aí, na época, o moço expedito chama a Luísa Azevedo e diz: compadre, que também é compadre, eu sou o afilhado do moço expedito. Disse: compadre, vamos resolver esse problema? Disse: vamos. Vá a Natal e traga um caminhão de alimentos. Fale lá com Bispogênio, porque o Dom Eugênio Salles era falado com uma palavra só, sabe? Era Bispogênio, uma palavra composta. Então, vá lá e fale com Bispogênio, que ele já está sabendo para trazer esse caminhão de comida. Então, ele vai, papai se desloca, com essas dificuldades todinhas de locomoção, ele era o encarregado de fazer essas coisas. Vai, traz esse caminhão de alimentos, e aí é constituído um barracão comunitário, em São Paulo do Potengi. Aí, quem é que vai atender no barracão comunitário? A sociedade. Então, todo mundo fazia uma horinha lá, né? E dava o expediente que era para fazer o atendimento e anotar, né, o que o pessoal estava comprando fiado, né? Você veja como é que se cria uma cooperativa dessa, né? Do nada. Como é que uma coisa mágica dessa, professora Mariquinha? Como é que se cria uma cooperativa do nada? Isso era uma cooperativa de consumo, né? E ninguém fazia isso no Rio Grande do Norte. Não existia experiência disso. A própria palestra hoje, à tarde, de Roberto Monte, vai mostrar um pouco, né, e tentar explicar um pouco por que São Paulo Potengi era tão vanguarda, né? Por que ela era tão vanguardista nessa época e por que essas pessoas construíram uma experiência comunitária tão representativa
Então, simbólica. Como é que você consegue criar uma cooperativa de consumo? Como é que você consegue montar um colégio de ensino médio, com todos os professores sendo voluntários? Eu me lembro, inclusive, do professor Neco. O professor Neco foi voluntário da escola, né? Da Escola Técnica de Comércio, e lá na frente o professor Neco precisou se aposentar, e aí teve a ideia de contar o tempo da Escola de Comércio. Mesmo sem ter remuneração, ele teve o tempo de trabalho como professor. E aí ele entra na justiça contra, o professor Neco entra na justiça contra o INSS. E aí tem lá a audiência e tal, aí eles têm a audiência definitiva com o juiz, aí ele liga para o papai e diz: doutor Luiz, eu estou precisando de uma ajuda, eu quero que o senhor seja minha testemunha lá para provar que eu fui professor nessa mesma época, era professor voluntário e tudo, e contar esse tempo para minha aposentadoria. Aí lá vai ele se deslocar para essa... E aí ele começa o depoimento dele como testemunha e não para, né? Não para. Teve uma hora que o cara o adversário, o lado contrário, né, que era o advogado do INSS, ele disse: nós retiramos a causa. Aí o juiz disse: eu não tenho mais o que decidir aqui, não. E aí ele termina autografando o livro dele, para todo mundo, para advogado de um lado, advogado do outro, para o juiz, e o professor Neco ganha a causa. E o professor Neco ganha a causa. É um negócio assim que essa história, inclusive, eu contei no livro de memória dele, foi uma história que eu contei, porque ele me contava, né, e esse não saiu escrito por ele, né. Então, é uma coisa impressionante, Mas essa vida em São Paulo do Potengi vai ter uma mudança em 1971. Né? Em 71 ele já tinha os 4 filhos, e aí a decisão de ir para Natal, que certamente para ele foi muito difícil, eu posso garantir, foi muito difícil sair de São Paulo do Potengi. Mas a vida o levou de volta para Natal. A ligação dele, essa ligação telúrica com São Paulo Potengi, era uma coisa assim inacreditável. Quando eu vinha com o papai aqui, ele começava, Alexandre, a cantar lá em cima, sabe? Quando ele via a cidade, ele começava a cantar. E ele solfejava Royal Cinema, de Tonhaca Dantas, né? Ele faz... Era o sinal de que estava chegando em São Paulo Potengi. Papai, já está cantando? Não, meu filho, é porque estou muito alegre e tal. Alegria. Então, era uma ligação muito forte. Eu imagino como foi essa decisão de 1971. Praticamente desconstruir tudo, né? Porque ele já tinha uma vida constituída na cidade, casa própria, estabelecimento, relações sociais, né? Relações afetivas, tudo isso é desconstruído, e aí ele vai fazer o que o meu avô fez com ele. Vai nos levar para Natal, aí ele levando mesmo, né, para o cuidado da formação dos filhos. E aí em Natal ele vai reconstruir tudo isso, porque é um recomeço, Ivan, porque ele praticamente vai para o zero, né? Ele deixa tudo o que tem aqui e lá fica praticamente sem renda, né? Então ele passa a dar aula, no Café Filho, nas Rocas, à noite, né? E trabalhar de manhã e à tarde na Coserne, né? Na Coserne, onde ele vai encerrar, inclusive, a sua vida profissional como chefe do departamento de pessoal. Ele era o departamento de pessoal da Coserne. Então, é uma reconstrução muito complicada. Eu imagino a reconstrução afetiva, sabe? Apesar de Natal, ele retornando em 71, ele tinha deixado em 50, 20 anos depois, né, ele vai encontrar aqueles laços, né, que ele tinha deixado de 20 anos. De certa forma, ajudaram bastante. Os velhos amigos estavam lá, né? Mas é um corte, eu digo, muito duro, né, para a sua vida e o que ele teve que abrir mão mais uma vez. Então, ele abre mão, vai para Natal, e Natal
apesar de toda essa dificuldade, eu diria dificuldade até financeira, né, de se reconstruir, lhe proporciona algumas coisas diferentes de São Paulo do Potengi, como quando ele, já no encerramento da sua carreira, já próximo de se aposentar, né, ele começa a ser convidado pelos antigos colegas. E o primeiro convite, Gutenberg, acontece pelo Dari Dantas. Doutor Dari Dantas, amicíssimo, primo dele e colega da Casa do Estudante, né? Aí lá vem o Dari Dantas e disse: primo, você é a pessoa escolhida por nós e tal, você vai ter que escrever a história da Casa do Estudante. Então, em 1982, a história da Casa do Estudante vai ser o primeiro livro de Aloysio Azevedo, né? Então, ele curtiu demais esse livro. Ele adorou escrever o livro, porque o livro... eu não tinha percebido a chegada do Silvério. Seja bem-vindo, Silvério. Prazer. Ele, lá na história da Casa Estudante, ele já começa a exercitar um pouco o estilo dele, o estilo que ele vai imprimir nas suas pesquisas históricas, que era algo misto. Você vai falar um pouquinho sobre isso, mas era um algo misto, né, entre aquela pesquisa histórica das datas, daquela coisa mais rigorosa, né, e a busca pelas amenidades, pelas histórias paralelas. E finda que as histórias paralelas do livro da Casa Estudante eram as mais deliciosas, né? Porque ele ia contar exatamente a relação desses jovens dentro da Casa Estudante e como eles sobreviviam, né? Tem até uma história muito interessante da Casa Estudante, que papai, a exemplo do Monsenhor Expedito, era uma pessoa muito espirituosa. Muito espirituosa. Ele gostava de brincar e tal. Houve uma situação lá que eu ouvi dos colegas falarem, viu, professora? Várias vezes contaram essa história, porque chegou o dia do pagamento do aluguel da Casa do Estudante e eles não conseguiram dinheiro. Eles não tinham como pagar. E a proprietária da casa, né, já não tinha mais como aguentar, porque acho que o atraso já vinha de trás, né? Já tinha vários meses de atraso. Aí a proprietária disse: olha, chegou o meu limite, eu vou aí para conversar em definitivo com vocês. Disse: não, vamos ser despejados. Aí chamaram o papai e convocaram, né, que papai que deveria cair na hora que ela... Eu não sei como é que ele fez essa queda, porque as quedas dele foram um trauma da vida dele todinho. Eu acho que ele, mais jovem, conseguia cair, mas o trauma da vida de Aloysio Azevedo era levar uma queda, porque ele se machucava bastante mesmo, bastante. Eu vi papai machucado várias vezes. Acidentes, tropeções, até um papel deixado na casa que ele escorregasse, eram problemas muito graves. Ele passava assim um mês se recuperando, porque a perna esquerda ela era muito machucada na queda.